A nossa meditação dessa tarde está em Gênesis 4:8. Se alguém quiser acompanhar, Gênesis 4:8. Aqui fala assim, antes de ler, vamos fazer uma breve oração. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, por o Senhor ter nos criado e por cuidar de nós. Neste momento, pedimos uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que a gente venha aqui meditar na Tua Palavra e que ela venha encher os nossos corações, para que a gente possa aprender e colocar em prática, Senhor. Obrigada, em nome de Jesus, amém. Fala assim, Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Aqui a gente conhece bem a história, né? De Caim e de Abel. Mas o que eu quero aqui chamar a atenção para os irmãos é nessa frase que Caim falou. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Muitas vezes nós também fazemos igual a Caim. Porque quando eu não me preocupo, quando eu não me importo com meu irmão, eu estou fazendo igual Caim. Estou achando que eu não sou tutor do meu irmão, que eu não tenho nada a ver. Mas aqui, quando Deus pergunta a Caim, Deus está aqui demonstrando que ele fez um para cuidar do outro. Ele fez, nós somos uma família, e os irmãos um para cuidar dos outros, né? Do Conselho aos Professores, Pais e Estudantes, na página 153, fala assim, necessitamos de reconhecer o Espírito Santo como nosso iluminador. Aquele Espírito gosta de dirigir as crianças e desvendar-lhes os tesouros e a beleza da palavra. As promessas proferidas pelo grande mestre cativarão os sentidos e animarão a alma da criança com uma força espiritual que é divina. Desenvolver-se-á na mente receptiva uma familiaridade com as coisas divinas, que será como um baluarte contra tentações do inimigo. Então aqui fala assim, que nós devemos, como pais, irmãos, avós, tios, e até assim, irmãos de igreja, nós devemos aqui cuidar das nossas crianças, né? E fala aqui, a irmã Ellen White, ela fala que na igreja há grupos que cuidam dessas crianças também, como se elas fossem tutoras delas. E aqui, o escritor ele fala assim, que os aventureiros, o Ministério da Criança tem um papel muito importante na vida das crianças, porque através destes departamentos, as crianças elas são envolvidas no trabalho de Deus. É nesses momentos que elas vão aprender, para mais tarde, mesmo se ela se afastar de Deus, ela vai se lembrar que alguma coisa ela viveu aqui na casa de Deus. E também fala assim, que os irmãos e os pais, os familiares, devem ajudar as pessoas, irmãos. Porque muitas vezes as professoras elas se dispõem a vir no sábado de manhã para cuidar das nossas crianças, né, para estar ensinando aqui a palavra de Deus, mas às vezes elas não têm material. Por quê? Porque muitas vezes o pai não dá importância. Como o pastor Nelson falou, os aventureiros também. Muitos pais acham que o clube de aventureiros é uma creche. Ah, vou pôr meu filho lá porque é bonitinho, eu gosto do uniforme, né? Mas não dão tanta importância igual dão aos desbravadores. Eles acham que as crianças não aprendem nada, mas elas aprendem tanto
na escolinha, como nos aventureiros. Então, são departamentos na igreja que precisam, sim, de tutores, de pessoas que invistam. Muitas vezes a gente vem aqui na frente, pede, né? As irmãs pedem para que os pais comprem a lição. Os aventureiros desbravadores pedem ajuda aqui. A ajuda não é para para eles se divertirem, é para a gente estar ensinando para eles, para a gente estar dando suporte, porque na verdade não é a gente que ensina. Quem dá a educação são os pais em casa. A gente só é um suporte aqui na igreja, né? Mas nós precisamos da ajuda dos pais, para a gente levar essas crianças através do Espírito aqui, para que eles reconheçam que eles precisam do Espírito de Deus para guiar nos caminhos do Senhor. E aqui, esse pastor que escreveu essa meditação, ele fala assim, que numa certa feita, numa reunião de mães, né, do Dia das Mães, ele falou assim, que um dia as mães, os pais, a igreja e principalmente as mães, porque a mãe, ela a todo momento está preocupada com o filho. Se o filho vai para a escola, ela fica em casa, na tarefa de casa, mas com pensamento no filho que está na escola. Se alguém vai mexer, se vai ter um incêndio, se vai ter alguma coisa. Se está na faculdade, a gente pensa se não vai ter alguém que vai abordar, né, esses casos que a gente vê aí. Então, a gente está sempre assim, orando e intercedendo pelos filhos. E ele aqui fala, ele dá uma esperança, que a gente deve, o máximo que puder, encaminhar nossos filhos, falar do amor de Deus e falar do céu, que existe um céu. E que quando a gente for para este céu, tudo vai acabar. E ele fala assim que as mães vão ser as que mais vão aproveitar o céu. Sabe por quê? Porque lá no céu ela não vai se preocupar se o filho vai sair, alguém vai pegar, se o filho vai para a escola e vai acontecer alguma coisa. Ela não vai se preocupar, porque no céu vai ter só pessoas boas, pessoas dignas, pessoas que respeitam, pessoas que cuidam, pessoas que amam, pessoas que perdoam. Então diz que o céu, quem mais vai aproveitar são as mães, porque elas vão ficar tranquilas. Então elas vão ter tempo de aproveitar, de amar e de ter tranquilidade. Então, mais um motivo para a gente cuidar mais ainda dessas crianças, né? E aqui ele fala assim, através do Ministério da Criança e do Adolescente, pode-se criar programas que proporcionam aos nossos filhos um vislumbre da eternidade. Nós temos que ensinar os nossos filhos, junto com os pais, a eles ter paixão pela eternidade, a ter paixão pelo céu, né? Para que quando vier as lutas, vier as dificuldades, conforme eles vão crescendo, para eles saber distinguir, né? Tem um livro aqui também, Educação, da irmã Ellen White. E esse livro Educação, todos nós deveríamos estudar ele. Principalmente os pais, né, as mães. E também aqueles que não são pais nem mães, mas também é bom estudar para entender as crianças, para entender o nosso papel aqui, né? E aqui fala assim, Deus é contra o começo do mal que nos devemos guardar. Na instrução da juventude, deve-se explicar bem o efeito dos desvios, aparentemente pequenos, daquilo que é reto. Ensine-se ao estudante ou à criança o valor de um regime simples, saudável, para que se evite o desejo de estimulantes antinaturais. Estabeleça-se cedo na vida o hábito do domínio próprio, que se impressione os jovens, as crianças, com o pensamento de que devem ser senhores e não escravos. Então, aqui fala que nós devemos ensinar as crianças a serem senhores e não escravos. Que a gente tem que ensinar elas a terem o domínio próprio. O domínio próprio no regime alimentar,
nas atitudes, nas ações. Provavelmente, Caim, quando ele cometeu o suicídio, ele não teve domínio próprio da raiva dele, dos ciúmes. Então, o que causou o primeiro homicídio? Foi isso, não ter o domínio próprio sobre os ciúmes. Então, nós temos que trabalhar com as crianças para elas não terem ciúmes uma das outras. Elas precisam compreender que nós amamos a todas, que Deus fez cada uma. Somos iguais como humanos, mas somos diferentes na personalidade, nas habilidades. Cada um tem uma habilidade. Às vezes um tem a habilidade de falar, outro tem de cantar. Então, desde cedo, nós temos que ensinar isso à criança. Devemos estar de sobreaviso contra o comer demais, ainda que sejam os alimentos mais saudáveis. A sobrecarga do estômago que fatiga o corpo e debilita o espírito. É nosso papel também a gente instruir as crianças no comer, né? Porque às vezes a gente fala, não come isso, não pode comer com açúcar, mas a gente dá suco com açúcar, como a irmã falou de manhã, né? Ela ensina uma coisa para o Pedro, mas ela faz aquilo, né? E muitas vezes a gente faz ao contrário. Às vezes a gente deixa que a criança nos domine, né? Às vezes nós somos os escravos e eles são os servos. Também aqui ela ensina que não. Nós não devemos ser. Devemos ensinar eles a não serem escravos, mas também nós não devemos ser escravos deles. Eu não vou ler tudo, mas tem um trecho aqui que fala também assim, que ela já naquela época, ela fala dos perigos, assim, do celular, né? Dos notebooks, do computador. Por quê? Ela fala que ela passeava e ela via nas residências os pais assim, as crianças com os livros e com a cabeça baixa. E ela fala assim que a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque o ficar assim perturba a mente. Então, a gente deve ensinar as crianças a ler, mas tem que ter um momento certo também para ler, para descansar. E ela dá um conselho aqui, que naquela época as crianças ficavam muito nos livros. E isso prejudicava a criança mentalmente. Então, às vezes, e agora, trazendo para os dias de hoje, a gente vê que as crianças ficam muito assim, no celular, no computador. Então, isso é um processo que pode perturbar a mente da criança, e ela pode ser ansiosa, como ela também pode ser lerda, né? Então, aqui tem uns conselhos muito bons, né? É um livro muito bom, Educação, eu ganhei e eu gostei muito. Então, que esses conselhos possam nos abençoar, que nós possamos ensinar os nossos filhos a ter o domínio próprio, a crescer tendo essa visão de que lá no final, que eles tenham esse desejo também de ir para o céu. De ir para um céu, mas é um céu que vai nos dar liberdade, que vai nos dar, né, que a gente vai poder ficar em paz, que não vai ter as torturas daqui deste mundo. Mas que para chegar nesse céu, eles precisam passar pelas dificuldades e vencê-las. Né? Então, que Deus possa nos abençoar. Esta é a minha mensagem. Em nome de Jesus, amém.